Está na hora do Café Missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito boa tarde, 1h22, 9 de julho de 2015, com a presença do professor Lívio Arenhardt, do campus de Cerro Largo, da Universidade da Fronteira Sul. Estamos começando esse Café Missioneiro. Os radiovintes que me acompanham todos os dias sabem da minha predileção aqui em tratar algumas questões filosóficas diariamente aqui no Café Missioneiro. Há pouco, eu, na expectativa da chegada do professor Lívio aqui, eu desci até o térreo aqui do prédio da Novos Horizontes e encontrei o professor Lívio lá embaixo. Imediatamente nos identificamos em algumas conversas aqui. Ele disse que é ouvinte da Novos Horizontes e, embora o seu trabalho hoje seja em Cerro Largo. O senhor é santo-angelense ou não? Me conta. Muito boa tarde. Boa tarde, Fábio e outros companheiros aqui de trabalho do estúdio. Eu sou nascido na Campina das Missões, na época era município de Santa Rosa. Né, e depois cresci no município, atual município de Salvador das Missões, até ir pro seminário de padres em Cerro Largo. Estudei 14 anos no internato. Sim. Acho que é um tema contemporâneo, atual, na medida que a lei obriga hoje a ter a escola de tempo integral. Não falo de internato, mas ficar o dia inteiro na escola traz novas questões, novas e antigas questões. Vivemos isso, né? Vivemos é uma experiência, eu lhe digo, a questão do o senhor internato, também foi interno, foi? O senhor não, né? Mas essa vida de internato, de viver as 24 horas dentro da escola, ela deixa resultados e reflexos para o resto da vida. É uma coisa absolutamente diferente viver o período da adolescência. Tem momentos que a gente imagina que é uma prisão, mas depois a gente descobre que aquilo tudo foi muito bom, né? Ah, não, a vida coletiva, né, diuturna, significa manhã, tarde e noite, estudando, jogando futebol, grupo de estudo, né, teatro, música. São coisas, são assim, práticas que dão uma formação, um lastro de formação bem interessante. Né? Eu aprecio isso. Já descobre naquela época os diferentes perfis, as diferentes personalidades das pessoas também. A gente enxerga quem vai ser, de uma certa forma, o médico, quem vai ter problema no futuro com a justiça, por exemplo. A gente mais ou menos tem os perfis identificados lá. O senhor concorda comigo? Pois é, e os desafios da gente conseguir se relacionar, né, com as pessoas diferentes. Muitas vezes a gente não engole os outros, tem que suportá-los. Isso é um desafio cotidiano na cidadania, né, na vida cidadã, em qualquer ambiente, em qualquer instituição. O menino Lívio imaginava que em Cerro Largo existiria uma universidade federal? Ah, não imaginava. Eu, quando ia para a escola, nós íamos de bicicleta, que uma época que eu não era interno, assim, eu ia de bicicleta 10 quilômetros, corria risco de vida em cima da ponte do Rio Comandaí, para ir para o ginásio, né? Sim. Hoje, jamais imaginava, na época era difícil ter ginásio, cara. Sim. O ginásio significa que é a segunda etapa do ensino fundamental. Né? Né, o senhor fez ginásio, imagino? Não, eu já fiz, eu fiz já o segundo grau. Então isso foi já ter o curso de ensino médio na região de Cerro Largo, Salvador, Campinas, Cerro Largo, já era. Eu fiz o ensino médio, segundo grau, no Medianeira, nos irmãos laçalistas em Cerro Largo. Mas jamais imaginava que a gente teria na região um campus de Universidade Federal. Eu já imaginava, tempos atrás, já achava grande coisa a gente ter universidade como a Unijuí e a URI, aqui em Santo Ângelo da URI, a Unijuí em Juí, eu falo Unijuí porque é perto aqui, claro, 40 quilômetros, né? Mas já achava muito grande. Hoje a gente está além dessas instituições engrandecidas e fortalecidas, como é a URI aqui, eu trabalhei 26 anos nela, né? A gente tem campus de Universidade Federal na região. Isso é uma coisa assim muito valiosa
Eu acho que a região ainda não se deu conta o que significa isso a longo prazo. A médio e longo prazo. E eu acredito que as cidades, os municípios, e daí por consequência, ou conseguinte, os políticos, de imaginar que tem que puxar a brasa para o seu município. Eu acho isso um verdadeiro retrocesso a partir de conquistas como a universidade. A gente tem que se pensar a região como um todo. E eu digo assim, a região envolvendo Ijuí, envolvendo São Luís, envolvendo Santa Rosa, envolvendo Santo Ângelo, né? E todas essas outras cidades em torno. Né? Nesse ponto eu compartilho inteiramente com o senhor. A gente tem uma visão interinstitucional, trabalhar. Por exemplo, nós temos inclusive projetos de extensão no campo da educação. Das outras áreas eu não estou tão bem por dentro. O Edemar, que vai daqui a pouco conversar conosco, o diretor do campus, está mais informado sobre isso, certamente, né, como diretor. Mas na área educacional, nós trabalhamos de 2, 3 anos para cá, 2011 para cá, projetos de extensão de formação de professores, que é um grande desafio hoje, dada as mudanças culturais, sociais do nosso mundo velho. Né? Então, esse desafio a gente está fazendo de forma interinstitucional. Nós temos programas de extensão das universidades, Unijuí, URI, Unicruz, a UERGS de São Luís, né? O UERGS tem um campo de São Luís, né? O IFET, Panambi, Santo Augusto, Santa Rosa, tem campus agora de IFET aqui. Nós trabalhamos de forma articulada interinstitucionalmente. Então, nós procuramos seguir essa sua orientação cosmopolita e interinstitucional. O senhor é coordenador do curso de pós-graduação em orientação educacional, que teve as inscrições prorrogadas até o dia 13, na segunda-feira. Esse curso, que objetivo que tem esse curso e a quem ele é destinado, professor? Bom, esse curso é especificamente destinado para pessoas formadas em curso de licenciatura. Significa que tem formação para ser professor, professora. Né? Qual é o objetivo dele? Vou colocar primeiro um pouquinho a história de onde surgiu a demanda. A demanda surgiu do Ministério Público, da Promotoria de Educação do Ministério Público, né? Formulou, expressou uma demanda para a gente formar, porque as instituições em que o aluno tem que pagar os cursos não estavam mais oferecendo esse curso. Então, através da doutora Rosângela, que não é mais daqui, agora está em Santa Maria, ela formulou a demanda por parte do Ministério Público e nós atendemos a isso e já oferecemos uma edição desse curso. Já foi ofertado uma vez o curso. E o curso visa a preparar tecnicamente. Naturalmente, para isso tem que ter uma visão, digamos assim, teórico-metodológica, né? Para quê? Para lidar com os conflitos que surgem nas escolas. Escolas públicas. Né? E que hoje faz parte do cotidiano da vida escolar. Por que faz parte do cotidiano? Porque nós vivemos hoje um contexto diferente. Nossos alunos hoje não são mais iguais como as crianças e adolescentes, quanto nós fomos em outros tempos, quando a gente não tinha os aparelhos eletrônicos, né, para smartphone. Né? Nós não tínhamos isso. Sim. A única fonte de conhecimentos que nós tínhamos era o padre, o pastor e o professor. E o professor homem ainda. Né? A maioria das vezes era homem naquela época. No tempo. Hoje, a gurizada, guris e gurias, como nós dizemos aqui na região missioneira, então os meninos, as meninas, né? O senhor propaga seu programa para o mundo, né? Meninos e meninas, eles têm informações múltiplas, né? De múltiplas fontes, né? Opiniões controvertidas, e elas tomam posição desde cedo. Tu tem que estar negociando com os meninos e as meninas desde pequenininhos. Né? O senhor tem filha, né? Sabe, todos que têm filhos sabem disso, que isso mudou. Antigamente os pais não negociavam, eles impunham. Os professores não negociavam. E na escola, o aluno que não se adaptasse era expulso. Hoje, a lei não permite mais. Então nós temos na escola hoje alunos, e temos muitos alunos que nós não tínhamos em outros tempos, alunos de origem pobre, que em outros tempos os pais não se interessavam e o Estado também não exigia, a República não exigia que eles fossem para a escola. Hoje estão na escola com dificuldades de adaptação, muitas vezes sujeitas a
a bullying, outras formas digamos assim, de vitimização. Com lares desestruturados, Justo, tem sem dificuldade. grandes referências. Então, os conflitos, os distúrbios, as perturbações, tumultos, são inevitáveis na escola, que não é mais uma instituição rígida, tipo escola militar. A escola pública hoje é um cenário de relacionamentos é totalmente diferente que nos tempos em que a gente sentava um atrás do outro e não podia se mexer. Não podia se mexer. Não podia nem pegar o lápis, a mão tinha que ficar em cima da mesa ou coisa assim. Isso aí. Professor Lívio, nós vamos fazer... Foi claro. Mas a gente já continua. Professor Lívio, vamos preparar então a chegada aqui, durante o intervalo, do diretor do campus Cerro Largo, o senhor Edemar Rota, que já está aqui conosco. Nós voltamos em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. O nosso papo aqui com o professor Lívio nem esquentou e eu tive que fazer o intervalo, mas por um motivo muito justo. O diretor do campus Cerro Largo, o senhor Edemar Rota, que também está aqui conosco, que estava aqui atrás da cortina, esperando para entrar. Professor Lívio, a gente já continua detalhando um pouco mais em relação ao curso de pós-graduação em orientação educacional, mas eu dou boa tarde para o senhor Edemar Rota, o diretor do campus. Que bom que o senhor está aqui trazendo notícias de algo que está tão próximo, mas que muitas vezes não se fica sabendo aqui em relação ao que está acontecendo em relação ao campus da Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Cerro Largo. Muito boa tarde. Boa tarde, para nós é uma honra muito grande estar aqui hoje à tarde, acompanhando este café missioneiro. Né? Não tem café ao vivo aqui, mas temos a nossa conversa. Mas tem uma boa conversa. Né? Acho que essas rodas de conversa são sempre muito importantes para nós, enquanto universidade, e é uma satisfação poder estar aqui também, trocar algumas ideias a respeito da universidade, da nossa vida lá em Cerro Largo e região, né, que nós somos um campus que atende toda esta região. E se algumas vezes nós não estamos aqui mais de forma continuada e seguida, é porque temos também outros espaços. Sem dúvida. Né? Eu acho que a imprensa, temos que saudar toda a nossa imprensa local e regional, tem dado uma visibilidade enorme para a universidade. Acho que temos acompanhado. Não, de forma sistemática, aí a gente tem contato com isso é um contato no mínimo 2 vezes por semana com o pessoal lá da assessoria de imprensa, que nos alimenta de conteúdo. Aí a gente compartilha no nosso sistema multiplataforma aqui da Novos Horizontes todo esse conteúdo que vem de Cerro Largo. O campus de Cerro Largo, como que ele está na questão do aspecto físico dele? Ele passou por um bom período ocupando a área do São José, né? E então eu gostaria que o senhor detalhasse para nós isso, como que está, quantas salas, quantos cursos, qual o número de servidores hoje já envolvidos no campus de Cerro Largo. Ok, nós avançamos bastante nesses 5 anos, né? Nós começamos naquela estrutura do Seminário São José. Neste primeiro prédio aí nós conseguimos já também fazer a reforma quase completa do prédio. Pegamos o prédio que estava um tempo já desocupado pela diocese, reformamos ele. Estamos concluindo, ainda deve faltar uma última fase de reformas ainda, que são a troca de algumas aberturas e portas, mas já fizemos toda a parte de instalação lógica, elétrica, também de acessibilidade. Então pintamos o prédio, reformamos o ginásio,
arrumamos o entorno, quer dizer, toda aquela área ali já foi Aquilo é um lugar muito revitalizada. bonito lá. É maravilhoso. Um lugar, é muito agradável, aquela chegada ali, ele transmite uma coisa de educandário, assim, né? Que eu acho que foram muito felizes na escolha desse espaço para se começar um campus. Realmente, aquele prédio é um prédio de praticamente quase 5 mil metros quadrados de área construída, o prédio, né? E também as suas adjacências, né? Os arredores. O ginásio ficou muito bonito também, reformado, está sendo muito utilizado. E além então de toda esta área ali, nós já estamos bem instalados na parte nova, né? Na parte nova nós construímos 3 prédios de laboratório, que são 3 prédios de 20 por 50. Então são prédios significativos, cada um deles tem em torno de 30, 32 laboratórios, conforme as salas que estão, não são 40 e poucos laboratórios ao todo, né? Então nós temos ali 3, dá 15 a 20 salas cada um, então nós teríamos aí 40 e poucos laboratórios feitos já, quase todos eles na fase de completar com os equipamentos, todos eles dentro também, equipamentos bons de trabalho, equipamentos de última geração. Temos também o prédio que nós chamamos de Bloco A, onde são 40 salas de aula. Essas salas não estão todas elas plenamente ocupadas para a sala de aula, porque nós temos que fazer ainda algumas atividades administrativas nessas salas, mas é um prédio de 5 mil metros quadrados e também um prédio que está pronto, está sendo utilizado plenamente. Temos o restaurante universitário, que nós tivemos um problema na licitação para a contratação da empresa, não tivemos empresa para servir as refeições, tivemos que refazer a licitação, refazer os termos da licitação para conseguir encontrarmos empresas já que pudessem prestar o serviço. Fizemos na semana passada a nova licitação e agora temos uma empresa licitada para começar as atividades do restaurante universitário, que também é um belo prédio, é um outro prédio significativo que já está concluído, que ele capacita você oferecer 2.000 refeições num dia. Que coisa. Então nós vamos estar aí com um prédio que tem capacidade para colocar sentado dentro dele, com as mesas e cadeiras que nós já temos lá, em torno de 500 pessoas simultaneamente. Então é uma estrutura também maravilhosa que nós vamos estar ocupando agora. Fizemos toda a parte de arruamento, né, com paver, que é os blocos intertravados, todas as estradas internas aí daquilo que nós chamamos a primeira fase das estradas do arruamento interno. Estaremos concluindo nos próximos dias, ainda se não fosse as chuvas, nós já teríamos concluído também essa fase de arruamento dos estacionamentos internos. Estamos construindo um prédio sala de professores lá para abrigar os professores. Serão 49 gabinetes de trabalho de professores, com 2 professores em cada gabinete, então aí para atender 98 professores, mais 2 salas de reuniões neste mesmo prédio, e mais uma estrutura de banheiros e cozinha, estrutura auxiliar. Quantos cursos são oferecidos hoje lá? Nós temos 7 cursos de graduação. Nós temos 3 cursos que funcionam especialmente durante o dia, e mais o curso de Ciências Biológicas, que funciona tarde e noite. Então temos o curso de Administração, Engenharia Ambiental e Agronomia, que são os bacharelados, que funcionam em turno integral. O curso de Ciências Biológicas, que é a licenciatura, que também funciona de forma integral, só que daí à tarde e noite. E à noite nós temos a licenciatura em Letras, Português e Espanhol, a licenciatura em Química e a licenciatura em Física. Então, ao todo são 7 cursos de graduação. Temos também, já ofertamos 6 cursos de especialização, então essa edição da orientação educacional vai ser o 6º curso de pós-graduação que nós estamos fazendo.
E temos também agora, estamos concluindo nesta semana, amanhã nós devemos concluir e divulgar o resultado da seleção do nosso primeiro mestrado. Nós temos um mestrado em Desenvolvimento e Políticas Públicas, que foi aprovado este ano e foi feita agora a primeira seleção. Para 15 vagas que nós abrimos nesse mestrado, nós tivemos 228 inscritos. É um volume, né? É um volume significativo de inscrições para 15 vagas, né? Vamos ter agora, nesse segundo semestre, uma nova seleção de ingresso. Então, são 7 cursos de graduação, alguns cursos de especialização que já estão concluídos, outros que estão em funcionamento, e um mestrado. Temos lá, ao todo, 1.300 alunos, mais ou menos, hoje no campus, 94 professores e 70 técnicos administrativos e mais 40 profissionais terceirizados que trabalham no campus. Então é um todo em torno de 200 pessoas que trabalham efetivamente no campus. É muito legal ouvir isso. O ingresso, obviamente, é através do Enem, né? E eu queria lhe perguntar o seguinte: o objetivo do campus da universidade aqui na nossa região é justamente oferecer um ensino de qualidade, gratuito, para essa região, né? Esse é o conceito que determinou a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, trazendo para uma mesorregião o ensino público gratuito de terceiro grau. Esses objetivos, eles estão sendo alcançados? Esta é a pergunta, baseado a partir da origem dos estudantes. Esses estudantes que estão hoje na Universidade Federal da Fronteira Sul são basicamente da nossa região, ou temos estrangeiros aqui, que eu digo estrangeiros, de pessoas bem classificadas no Enem, que acabaram ocupando essas vagas? Eu gostaria que o senhor descrevesse isso para nós. Acho que os objetivos, se olharmos um pouco a proposta de criação da Universidade Federal da Fronteira Sul, ela esteve sempre ancorada nessa ideia de criar espaços para o ingresso de pessoas que dificilmente teriam condições de outra forma, que não fosse o ensino público e gratuito. Nós hoje, fazendo um levantamento no campus em Cerro Largo, nós temos alunos de em torno de 40 municípios. Destes 40 municípios, em torno de 35 deles são desta região aqui. Então, mais de 90% dos nossos acadêmicos lá em Cerro Largo são acadêmicos oriundos da escola pública. Então, é uma parcela significativa de alunos que não teria outra forma de estudar a não ser numa universidade pública federal, e ainda com as condições que a universidade proporciona, né? Que é o próprio sistema também de bolsas. Hoje, se nós vamos olhar os nossos acadêmicos, nós temos em torno de 60% deles lá no campus, eles têm alguma forma de auxílio para se manterem estudando. Essa questão, o senhor me permite uma parte, da moradia, porque imagina de uma hora para outra, né? Claro, são 5 anos, mas Cerro Largo teve que se preparar para receber essas pessoas. E como que é essa questão da moradia lá? Existe disponibilidade? A universidade oferece alguma coisa? Como que isso está sendo tratado em Cerro Largo? Nós criamos na universidade, eu vou recordar um pouco 2010, né, quando nós chegamos lá para organizar o campus, que a gente não tinha absolutamente nada, né? Nós começamos fazendo um trabalho com a comunidade local para que ela mesma pudesse abrir espaços nas suas residências, nas suas casas, partilhar casa para que os alunos pudessem morar lá. Tivemos um resultado assim significativo. O primeiro e o segundo ano, 2010 e 2011,
nós tínhamos dificuldade para colocar os nossos alunos, mas nós tínhamos também muitas pessoas que chegavam lá e diziam assim, olha, lá no fundo da minha casa tem um quarto, eles podem lá olhar, se eles acharem interessante, eles podem morar lá, vão organizando as suas coisas, e aos poucos a situação foi se estabelecendo até de uma forma muito tranquila. E a opção da universidade, nesse primeiro momento, foi criar um sistema de auxílios. O auxílio moradia, o auxílio alimentação, o auxílio transporte. Hoje nós temos, inclusive, o auxílio material didático. Então, tem uma forma de auxílios. Nós recebemos, na universidade como um todo, hoje nós recebemos... este ano, pelo menos a promessa do governo é liberar, no passado foram 5.200.000 para a universidade, dos quais em Cerro Largo nós devemos ter empenhado em torno de 800 a 900 mil que nós auxiliamos os acadêmicos no campus de Cerro Largo. Nós somos um dos campos de Cerro Largo e de Laranjeiras do Sul, lá no Paraná, são os dois campi que têm os maiores índices de vulnerabilidade social dos acadêmicos da UFFS. Então, no passado, nós tivemos um caso muito significativo que foi a sobra de recursos no campus de Chapecó e a destinação desta sobra de recursos da assistência estudantil para os campi de Cerro Largo e de Laranjeiras do Sul. Nos critérios que a gente tinha utilizado para distribuir recursos entre os acadêmicos, faltaram candidatos em Chapecó. Que coisa. E sobraram candidatos em Cerro Largo e em Laranjeiras. Por isso que a Chapecoense ganha até do Grêmio hoje, né? É uma verdade. Né? É uma outra realidade, né? Isso é incrível, as pessoas não têm noção, é tão perto aqui. É praticamente dentro do Rio Grande do Sul, a gente sabe, ali a fronteira com Nonoai ali. E é um mundo diferente praticamente aquilo lá, né? E tem também uma realidade de acadêmicos que vão para lá, já estão ligados às suas famílias, porque Chapecó também é um centro regional. Mas voltando ao nosso tema, né, então da questão dos auxílios, nós temos aí uma estrutura que consegue dar conta hoje. Nós não temos Casa do Estudante ainda construída, né? Tínhamos uma previsão inicial de transformar este prédio do seminário lá numa Casa do Estudante. Esse era o projeto de 2010. E numa avaliação feita pelos nossos engenheiros e pelo próprio Ministério da Educação, nós tivemos a visita de um arquiteto e uma comissão do Ministério da Educação. Eles acabaram dizendo que aquele prédio era inviável para a Casa do Estudante. Por quê? Porque o modelo de Casa do Estudante hoje que o governo federal tem pensado, ele não é mais em grandes alojamentos. Sim. Né? Ele é um modelo de casa de estudante onde tem 2 por quarto, com banheiro dentro do quarto, com um quarto de no mínimo 20 metros quadrados. Então é todo um padrãozinho que, para adaptar aquele prédio do seminário lá para a casa do estudante, era inviável. Certo. Então nós acabamos também deixando para uma segunda fase, né, a fase da implantação das casas do estudante. Não está descartada, né, a implantação das casas do estudante, mas a gente tem trabalhado com calma para primeiro dar conta das coisas que são mais fundamentais. É isso, retomando aquela primeira pergunta lá da estrutura física, a gente poderia dizer que hoje nós temos plenas condições de trabalho lá para dar conta desses 7 cursos de graduação que nós temos. E para dar conta dos 1.300 alunos que nós temos lá, dos 90 e poucos professores, dos 70 técnicos e todo o serviço, se nós quiséssemos funcionar por mais 10 anos com esses 7 cursos, que não é nossa intenção, nós queremos ampliar, né? Mas hoje nós conseguimos montar nesses 5 anos uma estrutura muito boa para avaliar os nossos cursos, tanto que todos os nossos cursos tiveram excelentes notas, né? Nós já temos aí também... com exceção do curso da Engenharia Ambiental, agora que nós estaremos recebendo a comissão de avaliação em loco do MEC agora no mês de agosto deste ano. Os outros 6 cursos já foram avaliados
e todos eles também tiveram notas muito boas, né? O curso de agronomia foi o que teve maiores apontamentos na avaliação em razão de nós ainda não termos efetivado a parte das áreas experimentais, né? Que é uma exigência dos cursos de agronomia, e nós estamos implantando elas agora, estamos construindo lá o galpão de máquinas, a estufa, compramos equipamentos, estamos fazendo essa parte aí da criação das condições básicas para o curso de agronomia. O senhor me permite uma parte aqui, voltando para o professor Lívio, que eu notei que ele é absolutamente inquieto. Ele conseguiu ficar tranquilo agora, enquanto o senhor fazia a sua explanação aqui. Respeito à autoridade, né? Respeito. Professor Lívio, voltando à questão, que na verdade é o motivo que gerou esse nosso encontro aqui hoje, tratarmos desse curso que está sendo oferecido aos professores. E o senhor me dizia, e a gente enxerga a importância da participação do Ministério Público em enxergar uma necessidade que existe em relação a uma questão absolutamente atual. Porque a escola, ela apresenta-se, né, como um local privilegiado de socialização. Então, as pessoas estão lá, elas desenvolvem sentimentos, medos, elas vivem aquela realidade. E para que surjam os conflitos, o cenário e os personagens estão lá. Então, agora vocês passam a oferecer essa possibilidade de que as pessoas, os professores, se preparem para essa realidade. Aonde que vocês vão buscar elementos para oferecer possíveis soluções? Porque eu chamo isso de possível porque a gente sabe da realidade enfrentada pelos professores, seja de violência, seja de professor que embora tenha aquilo como uma vocação, até abandonando a profissão. Bom, em primeiro lugar, queria dizer que a nossa experiência de internato nos ajuda. A gente não tem mais hoje uma base única. A gente busca referenciar diversos. Eu diria para o senhor, se a gente fosse estudar, por exemplo, a história de alguns criadores de escolas confessionais, eu vou citar, por exemplo, Dom Bosco, ou de escolas socialistas, se eu poderia citar para o senhor o Macarenco, a gente vai encontrar nos livros nos escritos deles, que são escritos mais relatos das práticas deles do que teorizações, claro, teorização sobre a prática, a partir da prática. A gente tem aí, ele consegue extrair elementos, né, para a gente pensar na perspectiva dos direitos humanos. Hoje nós não nos referenciamos mais numa doutrina teológica, né, ou num carisma de um fundador de uma confissão religiosa, de uma congregação. Né. Nós somos obrigados a nos referenciar, digamos assim, no referencial ético-jurídico dos direitos humanos. Né. Isso é o básico. E, né, as diretrizes curriculares nos ordenam fazer isso. Né. Então, mas a gente parte também da experiência. Eu trabalhei como orientador educacional aqui na maior escola da 14ª CREA, que é o Dom Felipe Pipe, né, e a gente, naturalmente, nós vamos fazendo estudos, pesquisas, onde essas práticas de orientação focadas na mediação e na prevenção, em primeiro lugar, na prevenção de conflitos, a mediação de conflitos, estão produzindo resultados, né? Trabalhando em rede, e, aliás, o próprio Ministério Público tem elaborações sobre isso, né? Orientações, né? Então, a gente não vai achar uma única fonte, seja experimental, ou doutrinária, ou teórica, para nosso curso. Né? Eu acho que isso, nós nos colocamos numa perspectiva de relação entre teoria e prática. Mas gostaria de fazer puxar um friso. Nós, todos aqui
trabalhamos esse curso, eu poderia citar todos os professores, nós temos uma visão de que a sociedade nossa é conflitiva. E nós não queremos negar esse conflito. Nós vamos trabalhar na perspectiva de superar na estrutura social as contradições, os conflitos. E através, imaginamos isso que seja através, não dentro do modelo de revolução, mas da luta por direitos. Não é uma luta civil, política, simbólica. Tolerante. Aí, o tema da tolerância hoje é um tema clássico, incrível, que está sendo colocado como um grande tema. Um grande tema, né? Acho que podia fazer um programa só sobre semana passada. Já fez? Mas, claro, isso é um assunto. Isso é algo incrível. Né? Que as pessoas perderam absolutamente a tolerância. Então a tolerância é um tema importante, mas os conflitos de ordem interpessoal a gente tem que resolver. A gente não tem como aprender ciência, aprender artes, aprender seja o que for, né? Se a gente está numa situação conflitiva com os que estão junto com a gente. Exato. Então, isso é importante. Então, acho que é fundamental e nós temos essa compreensão de lidar com isso dentro da perspectiva. Eu acho que a Secretaria Estadual de Educação, o atual governo, vai mais nessa linha do que o anterior. O Vieira da Cunha é promotor, ele abriu o ano com os coordenadores das CREs de todo o estado com uma palestra sobre esse tema. Né? Não sei se você lembra, isso saiu na imprensa. Então a gente está bem afinado nesse curso, né, com a política da Secretaria Estadual de Educação. Justamente porque nós temos uma visão comum quanto a essa questão de termos que lidar, termos que nos aperfeiçoar, porque a formação dos professores antigamente não fornecia essa capacitação. Nós mesmos temos que ir aprendendo, né, a capacitação para lidar com conflitos, porque a gente tinha uma tendência de expulsar quem gerasse encrenca, conflito. Era uma tendência imediata. E hoje ainda temos muita gente que quer imediatamente expulsar as pessoas que criam distúrbios. Então, nós encararmos positivamente para administrar conflitos é uma coisa que nós mesmos estamos aprendendo. Então, num processo de relação teoria-prática, dinâmica. Né? Gostaria de insistir, colocar outra coisa. Nós temos, por isso, um dos raríssimos cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil que tem estágio. Nós mantemos o estágio, né? Não precisaria ter, a lei não obriga a ter estágio no curso de pós-graduação, mas como se trata de um tema tão específico, de um foco de curso tão especial, nós decidimos manter o estágio no curso. Já tivemos na primeira versão, primeira oferta, vamos fazer de novo. As inscrições vão até segunda-feira, no dia 13. Isso. A homologação ocorre no dia 20. E o resultado da primeira etapa no dia 3 de agosto. Isso. As entrevistas elas começam depois, entre 10 e 14. E o resultado sai no dia 20 de agosto. As informações elas podem ser encontradas no edital, que tem número 343/UFFS/2015. E também as alterações desse edital, tudo no site www.uffs.edu.br. E eu gostaria a conversa vai rápido. Eu posso dizer uma coisinha? Claro. Para quem não lida no dia a dia com memorial descritivo, com projeto de pesquisa, com currículo Lattes, liga para mim, escreve para mim que eu ajudo. Tá, né? Qual é o número, então? Ó, eu vou fazer uma comparação. Tem uns serviços lá em casa que eu já fiz um monte de vezes. Mas como eu fiz isso há 10 anos atrás, quando eu vou fazer de novo, eu tenho que reaprender. Tem, sempre. Mas se tem alguém que me ajuda, eu faço bem mais rápido, bem mais fácil. Mas então, essas pessoas devem fazer como, professor, então, para lhe encontrar? livio.arenharte@uffs.edu.br. Mas já no site indica o e-mail meu, o coordenador do curso. Muito bem. O senhor disse que não vem para o centro. Como é que é essa história, que não vem para o centro aqui? Vem muito pouco aqui, às vezes passo de bicicleta aqui. Eu sou fã da bicicleta. Que legal. Eu não frequento tanto o centro. Eu considero o senhor, na verdade, uma grande descoberta aqui para o Café Missioneiro. Eu quero contar com o senhor, ainda mais sabendo que
que mora aqui em Santo Ângelo, fica bem mais fácil. E vamos manter um contato aqui para que o senhor volte aqui, porque eu já lhe mostrei um assunto que nós tínhamos ideia de falar aqui. Esse assunto está no nosso site, que é uma daquelas publicações que eu recomendo. O título é Médico enumera 7 pecados capitais cometidos contra a infância. E além disso, no site nós temos também um trecho da palestra proferida durante um encontro denominado TEDx Laçador, que ocorreu agora em junho em Porto Alegre, algo absolutamente interessante. E vocês que se preocupam com a questão da educação, ali tem diversos elementos para reflexão nesse sentido. E a gente vai prometer aqui que nós faremos um programa tratando só dessas questões, apenas pincelando, enumerando alguns desses pontos. A privação do nascimento natural e do aleitamento materno, a terceirização da infância, a intoxicação da infância, o confinamento e a distração permanente. Eu toquei só nesse assunto, só para a gente ter uma linha sobre isso. Sim. A questão do ócio. Os pais hoje não conseguem deixar a criança sem fazer nada. Isso sob o ponto de vista dos pais. E as crianças entraram nessa maluquice de também ter que estar sempre fazendo alguma coisa. O ideal é a gente conseguir ficar sem fazer nada. O senhor não concorda? Eu acho que isso, para mim, eu tenho assim como um sonho, como quase que um projeto de vida, a possibilidade de eu ficar sem fazer nada. O senhor não concorda comigo? O Heidegger, eu sou estudioso em Heidegger, entre outros autores. Ele insistia muito que um empobrecimento da vida moderna é que a gente deixou de ter, né, a capacidade de se deter junto às coisas e às pessoas. Se deter. Né? Para conversar, para olhar um para o olho do outro. A gente perdeu isso. Né? O Walter Benjamin, que é uma outra linha teórica muito diferente, ele também diz que houve a degradação da experiência humana. Sim. Justamente porque nós estamos sempre antecipando tarefas e nos ocupando com uma coisa. Não, e a gente dá mais atenção para esse aparelhinho branco que o senhor tem aí do que para as pessoas. Justo. Né? E, por exemplo, a nossa ideia de montar um cenário como esse aqui, a gente às vezes se esquece que a gente está no rádio. A gente está aqui conversando de uma forma tranquila e consegue não se expor mais, mas achar formas de se expressar de forma mais tranquila, mais natural. Tipo Epicuro no seu jardim, filosofando no jardim. Exatamente. Imaginando Epicuro aqui. Viu? Então tá. Filósofo do jardim. Professor, eu posso te chamar de professor também? Pode. O senhor pode pegar o microfone, o senhor esqueceu. É que o único que está com um microfone que não é sem de lapela é o senhor. Não, mas ele fala mais, vocês falam mais do que eu, né? Então, muito bom. Então, professor, como diretor do campus, assim, as suas considerações finais e eu gostaria também de dizer para o senhor que o senhor pode contar conosco aqui na Novos Horizontes sempre que julgar isso necessário, que a gente está aqui justamente pelo fato até de ser uma concessão pública, é obrigação de uma emissora de rádio divulgar e tratar das questões referentes às pessoas, não só referentes às instituições, aos políticos, né? Então a gente está aqui aberto para a sua manifestação também. Eu acho que da nossa parte nós queremos agradecer o espaço proporcionado, né? Como já dizia isso logo no início, e também dizer que da parte da Universidade Federal da Fronteira Sul vocês têm uma instituição especialmente preocupada com as pessoas.
Nós somos, eu acho que a nossa característica enquanto Universidade Federal da Fronteira Sul é uma característica de buscar uma universidade humanizada, uma universidade que cria espaços de convivência, que tem nos seus cursos uma proposta político-pedagógica que reflete sobre esta sociedade que nós precisamos entender melhor, inclusive, para poder viver nela com mais humanidade. E é a característica dos nossos cursos. Nós ainda somos uma instituição que mantém aquela ideia de um curso que tenha uma formação generalista também, além daquela formação unicamente específica das áreas. Então nós temos domínio comum, por exemplo, em todos os cursos que nós denominamos, que são disciplinas que refletem sobre a entrada do estudante na universidade e o mundo que ele vai encontrar na sua sociedade. Então essa realidade aí para nós, a característica dos nossos cursos é marcante nessa direção. E somos uma universidade também que veio para a região para fazer um trabalho voltado de forma especial para esta população que tinha e que tem menores condições de acessar o ensino superior de outras maneiras. Mas como o Lívio já dizia bem antes, quando eu estava ainda do lado de fora, escutando... Atrás da cortina, ouvindo os cortina, outros atrás da cortina. É que nós viemos para somar a todo um conjunto de instituições de ensino superior que já tem aqui nesta região e ocupar um espaço que talvez elas não consigam ocupar pelas próprias condições que elas têm de ter que produzir o seu próprio salário, ter a entrada do seu ingresso financeiro para poder se sustentar. Então nós, em conjunto com os institutos federais e com a própria UERGS, viemos para preencher esse espaço aí deixado pelo Estado desde que nós nos conhecemos por gente e que os nossos pais e avós se conhecem por gente. É uma realidade nova, absolutamente. Que é a realidade de garantir o acesso ao ensino superior. Então também, para a Rádio Novos Horizontes, contem com a gente lá em Cerro Largo. Muito bem. Somos uma universidade extremamente aberta a todas as manifestações, temos um ambiente bom de trabalho lá, um clima muito grande de diálogo com a comunidade regional, temos conflitos, vivemos situações, mas que nem diz o Lívio, não nos entregamos pelos conflitos que vivemos, mas exatamente buscamos transformar eles em uma espécie de matéria-prima para que a gente possa viver melhor, nos entender melhor, construir uma sociedade melhor. Esse é o nosso grande objetivo e esperamos que a rádio também tenha esses objetivos e possamos trabalhar de forma conjunta aí nos próximos muitos anos que teremos pela frente. Muito bem. Este Edemar Rota, diretor do campus Cerro Largo, que juntamente com o professor Lívio, de novo o seu e-mail, por favor, professor. Lívio.arinharte @ufps.edu.br, ufps.edu.br. Muito bem, então quem precisar de auxílio para participar do curso de pós-graduação e orientação educacional, cujas inscrições terminam na segunda-feira, pode entrar em contato com o professor Lívio, que já prometeu voltar aqui no Café Missioneiro com o seu sorriso muito tranquilo aqui. Ele veio de boné hoje, daí sentou aqui. A primeira coisa que ele pediu, quando descobriu que isso era transmitido pela NHTV, que queria um pente, mas não tínhamos pente aqui, como vocês podem ver pelo meu cabelo, e que também todos os dias o Marcos Luft pede um pente para mim, mas não temos no momento. Muito bem, este foi um descontraído Café Missioneiro, tratando de questões importantes que dizem respeito, como eu disse há pouco, às pessoas. Eu tive o apoio de Matheus Rasta, Marcos Luft e Sérgio Luiz Toneto Júnior. Eu retorno amanhã com mais música, já que o programa de ontem fez sucesso, a gente bate na mesma tecla. Amanhã, sexta-feira, a gente faz uma prévia do Dia Mundial do Rock, que acontece na segunda-feira. Vocês não podem perder,
o programa de amanhã. Muito boa tarde e até lá. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.